Run and tell all of the angels, this could take all night. Think I need a devil to help me get things right. Hook me up a new revolution, 'cause this one is a lie. Então, a princípio, nós temos essa ideia de que quanto mais cedo começarmos a praticar uma arte marcial, melhor vai ser. Né? Aquela coisa de, quando eu começo enquanto criança, mais eu vou aprender, melhor eu vou ser. Mas antes disso, é interessante a gente entender um contexto histórico da coisa. O contexto histórico da arte marcial para criança, no caso, o Wing Chun. Então, curiosamente, o Wing Chun ele tem um apelido que ele ganhou no interior da China, na região sul, em Fatshan, que era de Siu Yeqin, que é um termo em cantonês que significa arte marcial dos jovens senhores. Olha que interessante. Então, quer dizer, durante todo um período, o Wing Chun ficou muito famoso por ser transmitido a filhos de famílias ricas que, quando crescessem, iam ter que fazer a administração de propriedades imensas, lidar com uma série de pessoas, então eles tinham que ser preparados para esse momento. Só que o que acontece? O mestre ele era convidado a fazer esse preparo do jovem não em termos de luta, porque quando o Bruce Lee chegou ao Ocidente, ele trouxe com ele aquela ideia do Kung Fu como algo voltado só para o corpo, mas o Kung Fu ele é muito mais abrangente. Então o termo Kung Fu ele vem do século XVI, dos neoconfucionistas, de uma maneira muito mais ampla, onde o Kung Fu ele é qualquer coisa, ou seja, a partir de uma experiência que você tem significativa, você consegue trazer aquele conhecimento, aquela tomada de consciência para qualquer outro âmbito da sua vida. Então, na verdade, esses jovens senhores, eles faziam uso da prática corporal para levar esse conhecimento, essas experiências que eles tinham na prática corporal, para o dia a dia, né? Para eles atuarem como líderes, para eles atuarem como senhores, que era o que eles iam se tornar. Mas, em termos mais objetivos nos dias de hoje, não há problema nenhum em você começar a praticar numa idade considerada avançada pela nossa sociedade, porque exatamente o mestre que foi o responsável pelo Wing Chun chegar até essas crianças, né, que eu estava comentando, ele mesmo começou a praticar com 39 anos, que é considerado muitas vezes na nossa sociedade uma idade avançada. E por que não tem problema? Porque no Wing Chun nós não estamos interessados numa habilidade física, numa habilidade relacionada à velocidade, à flexibilidade, ou seja, nós queremos sempre buscar a eficácia do praticante com o que ele tem para dar. Então, se uma pessoa tem uma limitação física, a gente vai tirar o máximo dela dentro daquela limitação que ela tem. Ou seja, ela não vai deixar de ter eficácia só porque ela não consegue ter a mesma performance de um outro praticante. Então aí também a gente entra num ponto muito interessante do Kung Fu, que é a questão da personalização. Ou seja, cada praticante ele vai ter que deixar o Kung Fu brotar de acordo com a sua personalidade, com as suas limitações. Ele não vai ser em nenhum momento moldado para ficar igual ao outro, porque é impossível que você com 39 anos tenha muitas vezes uma mesma performance de um garoto com 15. Né? Então, quer dizer, até que ponto isso vai sustentar? Então a ideia é que nós praticamos um Kung Fu que ele dure para a vida toda, porque por mais que você seja um grande lutador quando você é jovem, em algum momento você vai envelhecer. E o que você vai fazer com o que você aprendeu? Então é interessante que nós tenhamos uma visão mais ampla do termo Kung Fu como algo para a vida e não só para a luta. Isso deixa de ter importância de aprender cedo ou mais velho. Toda hora é hora, nunca é tarde. A dor como um elemento que vai nos possibilitar superar os nossos próprios limites é uma coisa muito bem vista na sociedade ocidental, porque a nossa sociedade ocidental ela é baseada na cultura clássica grega, onde existe um culto ao herói, ou seja, um culto ao heroísmo, aquela pessoa que ultrapassa os desafios, que sofre, que vence no final. E a cultura clássica chinesa é exatamente o oposto disso.
A cultura clássica chinesa ela não vai valorizar o herói, aquela pessoa que toma a frente, que sofre, que sente dor. Ela vai valorizar o estrategista, aquela pessoa que consegue se apoiar no potencial de cada situação, no potencial que se apresenta em cada momento para conseguir a eficácia sem necessidade de dor ou sofrimento. Então, o sistema Wing Chun, ele é interessante porque ele foi fundado por uma mulher. E o nome da nossa arte é o nome dessa fundadora. Então, quando nós falamos de uma arte fundada por uma mulher, essa arte ela vai favorecer exatamente o que? Você aproveitar o potencial de cada situação, porque parte de um ponto onde você não vai usar a força bruta para fazer nada. Então, por isso que é interessante que o sistema Wing Chun é dividido em 6 domínios diferentes, 6 níveis onde você vai vivenciar naturezas diferentes. Os 3 primeiros níveis, eles dizem respeito a você aceitar. Então, primeiro de tudo, em qualquer arte marcial, mas em particular no sistema Wing Chun, é você saber aceitar. Aceitar é uma característica feminina. Quer dizer, primeiro você aprende a aceitar as situações da maneira que elas se apresentam, para você poder atuar em cima delas. Porque quando você quer ser o herói, você parte de um princípio onde você quer alguma coisa. E quando você quer alguma coisa, você impõe. E isso é uma característica de força. Então, a característica feminina, a natureza feminina, ela vai aceitar o que se apresenta para poder atuar em cima disso. Os 3 níveis seguintes, eles possuem elementos externos. Nós temos um boneco de madeira, que é muito comum em filmes. Nós temos um bastão de mais ou menos 3 metros de comprimento, que não é uma coisa leve. E temos 2 facas de metal que também não são leves. Então, falando do bastão, por exemplo, olha que interessante. O sistema Wing Chun ele vai brincar com você. Porque todo praticante de arte marcial chinesa, ele quer buscar 2 coisas. Ele quer se tornar um mestre na arte suave e na arte viril. Então, se você for só um lutador, uma pessoa bruta que gosta da dor, vai ficar faltando uma coisa. Ao mesmo tempo, se você for uma pessoa só uma pessoa literária, uma pessoa escolástica, vai ficar faltando um outro lado, que é o corporal. Então, é interessante você buscar o equilíbrio. Por isso que o Wing Chun ele te apresenta várias naturezas para você aprender como não usar a força, mesmo quando você, por exemplo, vai segurar um bastão que é tão pesado assim. Então, por exemplo, o bastão ele é apresentado a você, com todo aquele peso. Se você não tiver entendido como usá-lo adequadamente, você vai usar força. Você vai sentir dor e você vai sofrer. Agora, e ainda assim você não vai tirar o potencial completo do bastão. Mas se você conseguir entender como usá-lo, aproveitando a mecânica do seu corpo, as alavancas do seu corpo, ele vai ter uma eficácia muito maior e você não vai usar força. Por isso que o sistema Wing Chun ele se baseia o tempo todo na inteligência estratégica. Como que eu pego um elemento e exploro ele até com que ele sirva a mim, ou qualquer situação sirva a meu benefício, de forma em que eu não tenha que sofrer, eu não tenha que fazer esforço. Então, resumidamente, o esforço na cultura chinesa não é bem visto, é mal visto. Se você está se esforçando, está sentindo dor, tem alguma coisa errada. Esse é um ponto curioso da cultura chinesa e do Wing Chun. Bom, primeira coisa importante é nós entendermos o que é a luta, né? Isso é o ponto principal. Então, quando nós falamos, por exemplo, de combate, e a pessoa tende a falar sobre, as pessoas tendem muito a falar, será que o Kung Fu, será que o Wing Chun funciona em termos de combate real? O que é o combate real? Se nós falarmos de combate real, em algum momento nós vamos estar falando sobre algo ilegal. Porque um combate real, ou ele vai terminar numa agressão física, isso tem consequências legais, ou esse combate real ele vai terminar em morte. Então nós não estamos falando de campeonato nem nada parecido, estamos falando de combate real. Mesmo o MMA, que é uma coisa que está passando na televisão atualmente, também não pode ser considerado combate real, porque ele tem limites, ele tem regras, ele tem tempo, tem um juiz. Então é um combate simbólico. Então, o que nós queremos trabalhar no Wing Chun é a ideia do combate simbólico, ou seja, como que através da experiência marcial a pessoa pode levar para a vida dela um novo significado. Então, olha que curioso, muitas vezes
você pode ser assaltado na rua, por exemplo. E a nossa primeira reação quando nós somos assaltados é de indignação. Só que o que nós esquecemos é que quando nós ficamos indignados com uma situação como essa, nós cortamos o vínculo com a humanidade. Porque naquele momento que o ladrão está assaltando você, ele criou um vínculo com você. E você tem que entender esse vínculo, porque senão você pode morrer. Se você não souber como entregar a sua carteira ou o seu celular, você pode morrer naquela hora. Então, o sistema Wing Chun, ele fala exatamente disso o tempo todo. Como você entende o outro. Como que você, através de um combate simbólico durante a prática, você consegue perceber cada vez mais a pessoa que está na sua frente e perceber o ambiente em que você está. Então, o combate simbólico, ele também tem a ver com essa característica feminina de percepção. Por quê? A cultura chinesa, ela vê da seguinte maneira: o nosso cérebro, ele pode ser enganado facilmente. Então, para algumas pessoas, se eu golpeio na direção do rosto delas, ainda que eu fale que não vai acertar, elas podem tomar um susto naquele momento. Então, não importa se foi um susto, mas naquele milésimo de segundo ela viveu uma experiência simbólica de combate, ou seja, de vida ou morte, porque existia uma mão indo em direção a ela. Então, como que ela pega essa experiência e leva para o dia a dia? Ou seja, como que ela consegue passar a relaxar na crise, para que em momentos, seja no trabalho, na faculdade, durante qualquer tipo de interação, ela consiga estar relaxada. E curioso também é um outro ponto, que o Kung Fu, ele não pode ser ensinado, ele só pode ser aprendido. Então, como a gente está lidando com o corpo ele precisa de um momento para se expressar. Então, não tem aquela ideia do treino. Você não vai pegar a pessoa e ficar repetir a mesma coisa várias vezes. O Kung Fu está baseado no sistema de experiência. Por isso que é importante deixar a pessoa ter o momento dela viver aquela experiência e, mais importante ainda, deixar a pessoa ter um momento para ela refletir sobre a experiência que ela teve. Por isso que em vários momentos durante a prática é interessante parar, tomar um chá. O chá é uma tradição chinesa exatamente para isso. Para o quê? Para favorecer esse momento de reflexão. Então, muitas vezes, a gente vai cortar com aquela ideia de fazer, vamos treinar por 1 hora. Quanto mais tempo a gente treinar, melhor. Não, muitas vezes a gente consegue o resultado que a gente queria em 5 minutos e acabou. E nós, como profissionais de artes marciais, temos que ter coragem de terminar uma sessão em 5 minutos. Porque muitas vezes, se a gente continuar por 1 hora, vamos estar prejudicando o praticante. Então é interessante saber quando deixar ou como deixar a pessoa se manifestar no tempo dela, corporalmente, para que ela pegue essa experiência e leve para o dia a dia, ou seja, como que ela consegue, através do corpo, desenvolver uma inteligência marcial e estratégica que vai ajudar ela nas relações humanas lá fora. Então é muito importante, primeiro, nós abrirmos mão de uma série de estereótipos que acabaram chegando até nós através de filmes, porque a China, ela sempre teve essa questão exótica, né? Ou que trouxesse uma fantasia para a cultura ocidental. E não é bem assim. O que podemos falar sobre espiritualidade Wing Chun é o seguinte, é que uma coisa independe da outra. Por quê? Na cultura ocidental, muitas vezes, para você se comunicar ou para você ter qualquer tipo de contato, por exemplo, com alguém que já faleceu, é importante que haja uma religião intercedendo esse contato. Na cultura clássica chinesa, ou seja, a cultura que formou a cultura chinesa atual, isso não é importante, porque eles partem do seguinte ponto: se eu me relaciono com você em vida, se eu sei do que você gosta, se nós convivemos juntos, não tem porquê eu não lembrar de você quando você falecer e eu não continuar me relacionando com você quando você falecer. Como? Não através de um processo de fantasia ou mágica, mas através de um processo memorial. Porque mesmo para pessoas que estão vivas, nós não estamos com elas 24 horas por dia, mas nós lembramos dela. Então o processo memorial na cultura chinesa é muito importante. Então o sistema Wing Chun ele está baseado exatamente no confucionismo, que é uma doutrina chinesa que preza pela valorização dos ancestrais.
sejam os ancestrais que estão vivos, ou sejam os ancestrais que não estão mais vivos. Ou seja, como que você se relaciona com o seu avô, como que você respeita o seu pai, como que você dá importância a conhecer toda a árvore genealógica da sua família. Ou seja, você sabe o nome do seu pai, você sabe o nome do seu avô, do seu bisavô e do seu tataravô, você sabe? Então quer dizer, é algo que nós não paramos para pensar, porque nós não damos valor à ancestralidade da nossa família. Agora, o Kung Fu, muitas vezes por questões de filme também, ele promete com que a pessoa se torne uma pessoa elevada espiritualmente, uma pessoa imune a qualquer tipo de afetação externa. E não é bem assim. Quer dizer, o praticante de Kung Fu ele vai continuar tendo problemas como qualquer outro ser humano. Ele tem dias bons e dias ruins. A ideia é que com a construção do seu Kung Fu, ou seja, com um trabalho com afinco que você depositou no seu tempo de prática, você consiga ser uma pessoa que lide melhor com problemas que antes afetavam mais você, sejam eles quais forem. Então, muitas vezes, para uma pessoa, é um problema sério trabalhar em determinado lugar. Muitas vezes, para outra pessoa, um problema sério é lidar com a esposa. Então, como que a prática marcial vai ajudar você a lidar melhor com essas coisas? Porque é muito fácil, como eu costumo dizer, você liderar pessoas que estão prontas para serem lideradas. Mas aí algo que o meu mestre Júlio Camacho fala, que eu acho muito interessante, é o quê? Como que você lidera ou como que você interage com pessoas que não estão prontas para serem lideradas ou que não estão prontas para interagirem. Isso não tem nada a ver com espiritualidade. Isso tem a ver com a sua capacidade de conduzir outras pessoas, ou seja, sua capacidade de liderança. Então, eu volto a dizer, o Kung Fu, a prática dele é independente de questões espirituais da maneira que nós vemos no Ocidente. O Kung Fu está muito mais ligado, como sempre, a uma questão de inteligência e estratégia, como que qualquer coisa, qualquer elemento, seja o culto à ancestralidade, seja as relações humanas, seja um bastão, qualquer coisa se torne um vetor estratégico para você se desenvolver como ser humano e desenvolver a sua humanidade, que é o que nós queremos no final das contas, desenvolver a nossa humanidade.